Quem é o ungido? Cristo Jesus. E falou que ele será tirado, que o ungido será morto. Daniel já tinha avisado os judeus: Jesus Cristo vai vir, ele é o ungido, só que ele será morto. Os judeus é que não prestaram atenção. Então, quando o ungido foi morto, cumpriu-se 69 semanas. Falta a última, a semana 70, chamada 70ª. Na semana 70, o que Daniel disse? A abominação da desolação se mostrará no lugar santo, que é exatamente a descrição do anticristo. Então, vamos dar sequência, vai cuidar, o tempo não espera. Olha só, olha a descrição daquele que Daniel profetizou. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ele está sendo muito claro aqui, muito claro, não tem como ficar dúvida. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. 7 semanas de anos. Por que ele usa o termo semanas aqui? Na verdade, semanas é um termo em português que é uma tradução muito ruim. Porque tem palavras no hebraico que não tem em português. Essa palavra aqui no hebraico é shavuah ou shavua. Shavuah ou shavua é simplesmente 7. 7. É um grupo de 7. 7 o quê? Daniel explica, 7 anos. Semanas de anos. Então é um agrupamento de 7 em anos. Cada dia equivalendo a um ano. Tá certo? Então temos aqui, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. 7 semanas de ano, que equivale a 49 anos. 17.640 dias. E aí temos a segunda parte. E 62 semanas. 7 semanas, depois mais 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Que tempo foi esse? Desde o começo da obra, para reedificar Jerusalém, até quando a obra foi acabada. Quando conseguiram reconstruir os muros, quando conseguiram reconstruir a cidade. Só que em tempos angustiosos. Por quê? Depois que caiu a Pérsia, se levantou a Grécia. Invadiu de novo Israel. Depois que caiu a Grécia, se levantou Roma e invadiu de novo Israel. Por isso que ele fala, se edificar não, mas em tempos angustiosos. Por causa do sofrimento pelo qual o povo passou dessas invasões. E depois de 62 semanas, veja, já tinha 7. Agora mais 62. Eu não sei fazer muita conta, mas dá 69. 69. Será cortado quem? Ele deixou muito claro, né? Será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. Jesus não morreu para si mesmo. Ele não morreu por causa de um crime que ele tenha cometido. Ele morreu por nós. Ele será cortado, mas não para si mesmo. Não é porque ele cometeu um crime, cometeu um erro, mas porque ele está morrendo substitutivamente por causa de vocês. Se os judeus tivessem aceitado, seriam eles. Mas como ele veio para o que era seu, mas o seu não recebeu, a todos quanto recebeu deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Nós. Nós somos implantados no plano de Deus. Paulo chama a igreja de jambuzeiro bravo enxertado na videira. Essa é a nossa qualificação. Nós somos enxertados, tá certo? Aquilo que o Espírito Santo que desce sobre a nossa vida era para ir sobre os judeus. E os judeus evangelizarem a nós. Mas inverteu a coisa. O Espírito Santo vem sobre nós e nós estamos evangelizando o mundo. Mas chegará o dia que os judeus vão participar disso. Veja, depois de 62 semanas é reportado o Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. E são determinadas assolações. 62 semanas. Quando vê essa destruição? Aquilo que eu acabei de falar quando Jesus fala acerca do templo. Não ficará pedra sobre, destruirá a cidade e o santuário. O marechal Tito, enviado pelo imperador Pompeu, cumpriu essa sentença aqui no ano 70 da era cristã, conforme Cristo havia profetizado quando ele estava entrando em Jerusalém. Tudo isso aqui se cumpriu, isso aqui é fato histórico. Isso aqui não tem conversinha. Isso aqui se cumpriu e está catalogado pela história. Tá certo? 62 semanas, 434 anos. Essa quantidade de dias aí, um monte de dias. Aí o que a gente está aguardando? Isso aqui, ó. O último, a 70ª. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade, por isso que a gente fala.
anos e meio de grande tribulação. Por quê? No primeiro período haverá uma falsa paz, porque ele fará um pacto e reconstruirá o templo e vai ganhar os judeus, como Herodes fez no passado. Vai fazer a mesma coisa no futuro. Então, 3 anos e meio de falsa paz para os judeus e para quem aceitar o sinal. Porque para quem ficou no arrebatamento será perseguição. Será grande perseguição. Tá certo? Então, ele firmará, na metade da semana, fará cessar o sacrifício, a oração. E sobre a asa das abominações virá o Assolador. E isso será até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o Assolador, conforme é profetizado por João em Apocalipse. E aí, continuando em Daniel ainda, tem essas duas profecias. A estátua que é vista por Nabucodonosor e os 4 animais. Isso aqui não tem dificuldade. Vou ler o texto que tem ali que ele explica. Veja só. Estas duas revelações estão relacionadas ao mesmo contexto, mas foram dadas em situações diferentes. A estátua foi um sonho dado a Nabucodonosor, que foi acometido de esquecimento. Por isso, Deus deu a Daniel primeiro a revelação do sonho e depois sua interpretação. Depois vieram as visões dos animais, e ambos são revelações de Deus a Daniel, falando acerca das sucessões de impérios até a vinda de Cristo. A cabeça de ouro ou o leão alado, cabeça de ouro da estátua, leão alado, a visão de Daniel, tá certo? São Babilônia, que foi quem levou Israel para o cativeiro, quando Daniel foi levado para o cativeiro, na época da Babilônia. O peito e braço de prata, que é também um urso com 3 costelas na boca, é a Medopécia, que foi por meio de quem Israel foi libertado. O rei Artaxerxes, persa, tá certo? O abdômen de bronze e também o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, é a Grécia, tá certo? É a Grécia, aquela que invadiu Israel depois da Pérsia. As pernas e pés de ferro e barro e o animal terrível com 10 chifres é Roma, aquela por meio de quem o ungido foi morto, tá certo? Quando o ungido foi morto e quando Israel foi destruído. Essa estátua e esses 4 animais foram vistos por Daniel. Agora João vai explicar isso aqui em Apocalipse através desse animal aqui, ó. A besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, ela tem todas as características daqueles animais, daquela estátua que foram vistas por Daniel. Veja, a visão que Daniel teve acerca dos animais e a interpretação sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor está intimamente relacionada com a visão que João tem em Apocalipse 13, 1 e 2. Todas aquelas características peculiares de cada animal, vistas por Daniel, e que correspondem a determinadas partes da estátua, estão presentes nesse animal visto por João, que é na verdade a união de todos os impérios sob um só comando. Cada animal daquele era um império. Agora cada animal daquele tem um pedaço dele nesse animal. Por quê? Todos os impérios estão debaixo do governo do anticristo. Quando ele subir, ele vai tomar conta da ONU. O mundo já está se organizando para ele. O mundo está se organizando num bloco. Você já ouviu falar em ação global? E a televisão promove ações, lança uma campanha e todo mundo adere. Isso é uma forma de programação para que todos estejam vinculados a uma ordem. Quando soltar uma ordem, todos obedeçam. E o mundo está se organizando politicamente e economicamente para ser um bloco unido. A tecnologia unificou todos os povos da Terra. Uma informação que eu liberar aqui, todas as pessoas do mundo que tiverem um aparelho eletrônico podem ter acesso na sua língua. O mundo não é mais o mundo da época de João. João, na época dele, o mundo era dividido. O mundo era limitado. E mesmo assim ele teve essas visões. João viu algo que ele não podia entender, mas nós podemos. Nós estamos hoje vendo todo o preparo do mundo para esse governo, o governo do anticristo. Veja, o animal tem boca de leão, Babilônia, pés de urso, ou seja, Medopécia, corpo de leopardo, Grécia, tá certo? E esses 3 animais, esses 3 em conjunto, formam um animal terrível. Quando Daniel viu Roma, ele disse que viu um animal terrível, ele não deu descrição. Assim como João agora está dando a descrição. O conjunto desses animais formam essa aberração.
esta besta que sobe das águas, e é o animal terrível, tá ok? Conforme João está descrevendo, que representam a Roma ressuscitada, o governo mundial. E aí temos rapidamente essa questão do governo do anticristo. O dragão de Apocalipse 12 será o Deus da terra, o diabo será o Deus da terra na época do arrebatamento. Por isso a igreja não estará na terra, a igreja estará com Cristo no céu, na glória, e na terra estará o diabo. Conforme Apocalipse 12 diz, ele foi lançado na terra, e agora não há limites para a sua ação. Então o diabo no lugar de Deus, a bênção que sobe da terra no lugar do Espírito Santo, aquele que fará milagres diante do anticristo, para que os povos da terra o adorem. Esse será o Espírito Santo que estará na terra. E a besta que sobe do mar no lugar de Cristo, tá certo? E aí damos continuidade. Vamos ver aqui se tem o tempo, né? 10h20, dá para ir mais? Pode falar. As diásporas judaicas, veja só. Sobre as diásporas judaicas, as profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu, as suas respectivas restaurações e suas respectivas restaurações. A primeira diáspora é anunciada em Jeremias 16:13. Diáspora é espalhar, quando o povo é espalhado pela terra. O povo recebeu a terra não é porque eles eram bonzinhos, nem porque eles eram muito poderosos. Eles eram povozinhos que não tinham como ter nada nessa vida. Mas Deus os escolheu, a nação de Israel. Escolheu, separou eles como um povo exclusivo e deu a terra de Israel para eles. Tá? Então essa é a situação de Israel. Israel tem terra porque Deus deu para eles. E aí o que acontece? A situação de Israel é a mesma da igreja. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque é inteligente, porque é doutor. Nem porque é bonito. A gente é salvo pela graça e misericórdia de Deus. Então Deus nos reuniu na sua família chamada igreja. Tá certo? Da mesma forma, Israel era a família de Deus. E Israel tinha casa quando era fiel a Deus. Quando Israel deixava de ser fiel, Deus espalhava. Isso é diáspora, espalhar. Então veja só, Jeremias anunciou, Jeremias 16:13, e o seu retorno, em Esdras 1:1-3. A segunda diáspora anunciada pelo próprio Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21:24, com o seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, 1800 anos. 1800 anos espalhados. Muitas nações mais poderosas do que Israel desapareceram. Onde estão os assírios? Onde estão os babilônios? Onde estão os macedônios? Desapareceram, não existem mais. São nações que eram muito mais poderosas que Israel e sumiram. Por quê? Eles não têm a promessa de Deus sobre eles. Israel tem. Israel foi espalhado por Deus e Israel foi reunido por Deus de novo. Então são cumprimentos do poder e da mão de Deus na história. Veja só, conforme Jesus disse aqui, com seu respectivo retorno depois de mais de 18 séculos, a terra de seus antepassados, tal como foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel, Amós e Zacarias. Veja só, então temos aqui a narrativa acerca das diásporas. Com isso, nós temos esses eventos. Em 721 a.C., o reino de Israel é conquistado. Qual é a situação aqui? Nessa época, antes disso aqui, Israel se dividiu. Duas nações. 10 tribos ao norte formavam Israel. E 2 tribos ao sul formavam Judá. Tá certo? Na tribo de Judá havia a descendência davídica, que Deus tinha um compromisso com ela. Que não faltará rei que se assente sobre o trono. Deus tinha um compromisso com aquela dinastia. Em Israel virou um caos. Sucessões diversas de reis. Um rei matava outro, até que em 721, por Israel não ter se arrependido, se convertido, eles foram levados para a Síria. Só que qual era a diferença?